A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana em Lages, Semeando para a Vida Eterna. Um programa que nós fazemos aqui para levar a você a Palavra de Deus. Nós queremos fazer um convite muito especial a você, que você vá conhecer a nossa igreja. Estamos ali passando por uma renovação, né, na pintura, na reforma. Está muito bonita a nossa igreja e você será muito bem-vindo das nossas programações no domingo. 9 horas da manhã nós temos culto público, às 10 horas temos as classes de escola dominical. Se você quiser permanecer, é nosso convidado também, onde a gente tem um momento de leitura mais aprofundada da Palavra de Deus e estudo. E à noite, às 19 horas, temos o nosso culto público também, aberto a toda a população. Você é o nosso convidado. Nós temos ali estrutura para receber crianças pequenas, né? Se o seu filho ou sua filha precisar ali de um lugar reservado para dormir ou trocar uma fralda, nós temos o nosso berçário. Crianças até 10 anos de idade tem uma programação especial com a tia Biga. Ela vai levar a palavra de Deus para elas, na linguagem delas, enquanto você pode ali prestar atenção no sermão que é pregado no culto, tá? Então nós temos essa estrutura. Também nós temos diversas atividades para toda a família durante a semana. Nós temos encontro das mulheres, nós temos encontro dos homens, pelo menos uma vez no mês. Os jovens e os adolescentes também têm programação nos sábados. Então a Igreja Presbiteriana, que fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza 353, no centro, atrás do Seja ali, é uma igreja para toda a família, tá bom? Você é o nosso convidado. Nós praticamos ali um culto de adoração a Deus, e é um culto que tem por base a teologia reformada, tá? Uma igreja tradicional para a família. Nós vamos ter agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, nós vamos orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando, que possamos ter aí uma meditação na Palavra de Deus, abençoada por Ele. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá, Deus. Peço ao Senhor agora a tua bênção na meditação da tua palavra. Que o Senhor nos alcance, ó Deus, o coração, a mente, que o Senhor nos renove, derrame a tua paz, que o teu amor encha o nosso coração e o nosso lar. Rogamos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê prosperidade, que o Senhor nos dê a tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as parábolas que Jesus proferiu. Ele ensinou através de parábolas, né? Assim como já previa as profecias através dos tempos, né? Que o mestre ensinaria através de parábolas. E hoje, essas duas parábolas, elas estão conectadas com o mesmo sentido, né? Nós temos aqui a parábola do grão de mostarda, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e temos a parábola do fermento também. Então elas estão conectadas e elas vão
se completar. Então diz assim, Lucas capítulo 13, versículos 18 ao 21. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Amém. Queridos, Jesus, como um grande mestre, um mestre sábio, reconhecidamente sábio da sua época, né? Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, é a própria palavra de Deus cumprida nele, né? Ele é o verbo, como diz João, ele é o verbo, ele estava com Deus e é Deus. Nós vemos aqui, percebemos a inteligência, a astúcia de Jesus para levar uma palavra de esperança e de ensino que traz verdades eternas e verdades práticas, não é? Então, a didática de Jesus, ela é muito simples e direta. As parábolas trazem comparações com ações da natureza, comparações com o cotidiano das pessoas. Vamos lembrar aqui que a palavra que ele ensinou a todo canto ali, levando a boa nova, que o reino de Deus estava se cumprindo ali, né, na pessoa dele. Vamos lembrar que as pessoas tinham pouca instrução, né? A instrução era privilégio de poucos, e aqui a grande maioria tinha pouca instrução. Então, nada mais impactante no ensino de um mestre que juntar a sabedoria que ele carrega, o conhecimento que ele teve nos seus ensinamentos. Jesus foi ensinado desde pequeno pelo seu pai, José. Jesus tem uma extraordinária capacidade também de compreender as coisas, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava agindo nele também, né? Então nós temos aqui Jesus fazendo uma comparação para ensinar justamente sobre o reino de Deus. A primeira comparação é com um grão de mostarda. Jesus já faz essa comparação sobre a fé também, né? Ele diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças, né? Essa fé pode remover montanhas. Então ele usa coisas que são conhecidas do povo, coisas que estão presentes no dia a dia, que fazem sentido na conversa que eles têm, né? Então está presente ali esse conhecimento dessas hortaliças. Eles mexem com essas hortaliças no dia a dia. E Jesus traz o conhecimento eterno de que o reino de Deus, primeiramente, ele é algo que toma conta aonde ele chega, das pessoas, né? Daqueles que ouvem. Temos aqui, né, já um pouco antes, a parábola do semeador. Outra vez Jesus usa a figura das sementes sendo semeadas nos corações das pessoas. E o interessante da gente perceber que os evangelhos, eles foram escritos com um propósito, né? Propósito de ensinar, propósito de revelar Deus, e também com uma inteligência didática. Por exemplo, no grego, a gente tem aqui o evangelista Lucas, que usa um grego um pouco mais apurado. Era médico, ele tinha instrução, né? Nós aprendemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que quer dizer o grego comum, uma linguagem comum, né? Quase falado, coloquial. Mas Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos,
ele usa o grego um pouco mais polido, né? Ele tem mais instrução. E ele diz aqui que Jesus conta essas parábolas para aqueles que estão seguindo ele. Há uma multidão com ele, não só os seus discípulos, né? Há muita gente acompanhando, e Jesus está demonstrando isso, né? Que o reino de Deus é assim. Onde ele começou a ensinar, começou a juntar gente, começou a multiplicar pessoas, começou a virar um movimento. E Jesus começa a ensinar esse povo de forma simples, direta, que faça sentido, e eles começam a ser transformados, começam a ouvir, começam a ser consolados, começam a ter esperança na sua vida, né? Então Jesus diz que o reino de Deus é assim. Quando ele chega pequeno, chega na forma de uma mensagem, de uma palavra, de uma esperança. E aquilo transforma a vida das pessoas. E as pessoas conseguem ver, sentir que Deus está presente, conseguem ver a transformação, conseguem sentir a mudança de perspectiva. O reino de Deus anima as pessoas. E essa comparação de que ele é um grão de mostarda que é pequenininho, mas quando ele cresce ele se torna uma árvore. E essa árvore pode até aninhar nos seus ramos as aves do céu. Ou seja, quando toma conta o reino de Deus, as pessoas começam a criar a identidade daquilo, né? Que o reino de Deus é algo tão agradável, tão bom, que a gente pode confiar, viver debaixo daquele que se diz, né, que a palavra diz que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ouvimos a palavra do reino, confiamos no Deus que nos salva. Aqui ele faz essa comparação que oferece segurança para as aves até fazendo seus ninhos. E depois ele faz uma comparação com o fermento, né? Ele diz que uma mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, né? Se você mexe com culinária, vê que o fermento ele é parecido até com o trigo, né? Ele é um pó, e ali ela foi esconder, ou seja, misturou ali para não perder, para usar aquela farinha. E quando viu, estava tudo levedado, ela tomou conta, né? O fermento fez crescer o pão, se misturou e aquilo virou uma coisa só. E cresceu, né? E cresce muito, né? Quando você abafa ali a massa do pão, quando você deixa ela descansar, o fermento vai atuando naquela massa. Então o reino de Deus é assim. Quando Jesus trouxe a palavra de esperança, né? Eu falei do evangelho, como ele é formado. O evangelista Lucas, ele trabalha com muita precisão também na formatação da sua narrativa, né? Assim como ele fez em Atos, aqui no Evangelho também. Ele começa o capítulo 13 falando sobre um fato histórico que aconteceu ali na época de Jesus. Houve o desabamento de uma torre e morreram 18 galileus, né? Então, esses 18 galileus que morreram, começou-se a especular, foi uma tragédia, começou-se a especular se aquilo não foi um castigo de Deus, porque eles eram pecadores, se o lugar onde eles estavam não foi usado por Deus para um castigo pelo que estava acontecendo ali. E Jesus esclarece, não, isso é uma fatalidade que aconteceu. Se nós julgamos que aqueles que morreram desse jeito eles são mais pecadores do que nós estamos julgando errado. E aí depois vem a narrativa de Jesus curando uma mulher enferma, que ela estava arqueada, havia já 18 anos também. Há uma intencionalidade ali, né? Os 18 que morreram, os 18 anos, para chamar a atenção do assunto que está sendo falado. Então essa mulher que está também enferma há 18 anos, e o judeu ele é muito místico nessa questão de números, né? Então Jesus usa da sua sabedoria para fazer uma conexão e trazer
uma atenção maior sobre aquilo que está sendo falado. E Jesus, quando cura essa mulher, há um detalhe muito curioso, né? Essa mulher, ela estava enferma, estava doente, procurando já tratamento há muitos anos, e o detalhe é que Jesus a cura no dia de sábado. E aí desencadeia a ira dos religiosos, dizendo: no sábado não é para vir procurar cura, né? Eles exortam a mulher, eles chamam a atenção de Jesus, e aí Jesus fala sobre o que está no coração deles, que o reino não chegou no coração deles, que o reino ainda não é aquilo que está movendo as ações daqueles homens. Eles estão somente cumprindo a formalidade da religião, ou seja, aquilo que a religião tem de mais organizado nas suas doutrinas, na sua ortodoxia, mas sem o amor, né? Eles observavam que o dia de sábado era um dia de descanso, que não se poderia trabalhar, mas não perceberam que aquele ato de Jesus foi um ato de amor na libertação daquela mulher. Ela estava livre daquela enfermidade, que há 18 anos ela procurava cura, mas aqueles homens que estavam ali durante esses 18 anos não puderam ajudá-la, porque eles não tinham o poder de Deus a seu favor. Não tinham o reino de Deus atuando através deles. E isso fica patente quando Jesus vai, depois que ele fala a parábola do fermento, os seus discípulos, né, perguntam, né, alguém pergunta para Jesus, né, mas então são poucos que são salvos? E aí Jesus falou: a gente tem que estar atento ao que a gente está vivendo. A porta é estreita, são poucos que passam por ela, né? E a gente tem que estar vendo que a porta estreita é justamente você amar as pessoas, cumprir a palavra de Deus e fazer Deus conhecido. Isso é difícil porque eu ia falar cristãos, mas são os religiosos na época ali, eles não conseguem atuar com amor, não conseguem, eles observam a lei, mas eles não conseguem glorificar a Deus quando Deus atua, né? Deus atuou na frente deles com a libertação, com a cura daquela mulher, mas aquilo foi objeto de crítica em vez de objeto de louvor a Deus. E é difícil, né? É difícil porque o ego dos homens, ele trabalha mais por uma questão de buscar o alto louvor. Aquilo foi uma ofensa para eles. Eles não conseguiram, durante aqueles 18 anos, curar aquela mulher. Então chega Jesus e, em nome de Deus, cura aquela mulher. E, para terminar o capítulo 13, Jesus se depara com a cidade de Jerusalém e ele lamenta diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Queridos, esse é o principal foco das parábolas de Jesus. Mostrar que o reino de Deus está presente já na nossa vida. Que quando nós reconhecemos um milagre da vida no nosso dia a dia, quando nós levamos a Deus o nosso louvor por tudo que nós vemos acontecer, pela criação, pelo sol que se levanta a cada dia, pela noite que Deus nos dá de descanso, pelos filhos que nós criamos, pelos pais que Ele nos deram, pela palavra de Deus que se revela dia a dia na nossa frente, aos nossos olhos, vividamente, né? Salmo 19 é um salmo que vai revelar exatamente isso, como Deus é conhecido na criação, que as obras
estão proclamando Deus na criação e depois a palavra de Deus que se revela através do que Ele nos deixou escrito. Mas nós não conseguimos nos alegrar, nos regozijar, nós não conseguimos rebaixar o nosso eu e exaltar o Deus Criador e Salvador. Essa porta é estreita. Jesus diz, o reino de Deus está no nosso meio, mas são poucos aqueles que conseguem perceber. São poucos aqueles que dão ouvidos ao que a palavra de Deus diz. São poucos, e ainda mais, são muitos aqueles que se revoltam contra aqueles que reconhecem Deus. A perseguição do mundo. Jesus fala sobre Jerusalém, que mata os seus profetas. Quem são os profetas? A palavra profeta é aquele que fala pela boca de Deus, né? Ele foi inspirado por Deus, ele fala de Deus, mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus se tornam os seus executores. Então, quão estreita é essa porta de nós entrarmos com a nossa vida por ali, reconhecendo Deus como Criador e mais como nosso Senhor e Salvador, e isso nos leva a uma rendição diante de Deus, aos pés da cruz, nos leva a um engajamento, um comprometimento com o reino de Deus. E esse engajamento e esse comprometimento também está relacionado à igreja. A igreja é o corpo de Cristo que ele estabeleceu depois da sua partida. E ele ensina aos seus discípulos dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando as coisas que eu vos ensinei, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma ordem de nós proclamarmos esse reino, de nós ensinarmos que esse reino está presente e que esse reino, quando ele chega, ele transforma a realidade. Ele se torna algo em que nós podemos fazer parte, que nós podemos nos alinhar, que nós podemos nos sentir protegidos, confortados e também proliferadores desse reino, né? A palavra diz que, a parábola do semeador diz que o terreno bom, onde caiu a boa semente, ela vai produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, né? Então, o reino de Deus é multiplicador e ele toma conta, assim como o fermento, ele se mistura e cresce, assim como a menor semente, que é a semente do grão de mostarda, e ele, onde cai, floresce, ele cresce e se torna uma árvore. Queridos, nós vamos orar para encerrar aqui mais uma vez. Eu vou interceder pela nossa vida, pela sua vida, pela nossa cidade, pelos momentos que nós estamos vivendo decisivos no nosso país. Que Deus nos dê a alegria, né? A alegria de vermos a vontade dele feita em toda a nossa vida. Oremos. Deus Pai, te louvo, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio que o Senhor nos dá de levar a tua palavra, Deus. Que o teu reino tome conta, Deus, das nossas vidas, que nos abençoe, que seja prolífero, que seja abençoador, possamos encontrar descanso, possamos confiar na tua palavra, que possamos ser resgatados, ó Deus, na nossa perdição. Em nome de Jesus, teu Filho, te agradeço, ó Pai, por esse momento. Que o Senhor abençoe cada lar que está recebendo, cada pessoa que está, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, abençoe nosso estado, nosso país, ó Deus, nesse momento tão grave também, ó Pai, que vivemos. Que o Senhor, com a tua bondosa mão, nos abençoe, nos livre do mal. Em nome de Jesus que nos oramos. Amém, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto
meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Minha